Bom dia, pastores, pastor Marcos Sondardi. Vamos continuar falando aqui sobre teologia do Novo Testamento, capítulo 4, tá? Capítulo 4, ele vai falar ali sobre um pouco sobre a nova era de salvação e ele começa falando sobre o reino de Deus. Sempre tendo essa ideia que para lá, o reino de Deus ele é tanto presente como futuro. Por isso ele até faz uma comparação ali quando Jesus falou que o menor do reino de Deus seria maior do que João Batista. Mas não pelo fato dos feitos, mas sim pelo simples fato que todos os profetas se encerram em João Batista. E todos os profetas anunciavam o reino de Deus. E quando Cristo veio, ele diz que o reino de Deus se cumpriu ali. E quem veio no período de Cristo para frente, como a igreja, ia experimentar o reino de Deus, tanto físico como espiritual. Então, a pessoa que experimentou esse reino agora e vai experimentar no futuro é maior do que aquele que vai experimentar o reino só no futuro. Então, para lá, por isso que qualquer um que veio na geração pós-Cristo seria maior do que João Batista. E aí ele vai falar sobre dons ou dádiva. E o primeiro dom que ele vai falar, ele vai falar sobre o dom do reino de Deus presente, que é isso que eu já falei, que o reino de Deus ele está presente agora, ele não é apenas escatológico, ele é agora. E depois vai falar sobre o dom da salvação. E tem que ter ideia que esse dom da salvação para lá é uma salvação que ela não é só uma salvação escatológica, futura, não é só para nos livrar de uma ruína eterna, do inferno, de uma vida, mas sim de uma vida sem Cristo, de uma condenação eterna, mas sim uma salvação presente, atual. Ele até fala de Zaqueu, que Cristo falou, hoje veio salvação na tua casa. Então é uma salvação para agora. E interessante, que para lá, isso é um fato bom de anotar, que essa salvação, ela é uma restauração da comunhão entre a humanidade e Deus. Então isso é ser salvo. E que essa salvação, ela é total, ela é completa, ela engloba tanto o físico como o espiritual. Para quem é tricotomista, engloba corpo, alma e espírito. Para quem é dicotomista, ali o espírito e o corpo, corpo e espírito. Então é o seguinte, o que ele quer dizer com isso? Que Cristo ele veio para nos restaurar em sua comunhão com ele, mas também para o quê? Para fazer cura de enfermidade, nos sanar psicologicamente, ali de doenças psíquicas. Então é uma salvação completa, Então ele traz essa salvação para o agora, não apenas para amanhã. Então a missão de Jesus, página 104, a missão de Jesus de salvar os perdidos tem uma dimensão presente e ao mesmo tempo futura, Aí ele vai falar sobre a dádiva do perdão, a dádiva do perdão. A dádiva do perdão para Lade, ele começa falando que só Deus ele tem a autoridade de perdoar pecados. Então, se Cristo perdoou, é uma prova que Cristo era Deus, que Jesus era Deus, fazia parte da Trindade, E aí ele fala que esse perdão, segundo ali a visão profético dos profetas, como Isaías, ali no capítulo 33, versículo 24, ele também traz esse perdão físico. Então lá de sempre vai trazendo essa comparação entre o espiritual e o físico, Então ele fala isso mesmo, que Jesus também veio para nos perdoar das nossas enfermidades, que esse perdão ia nos sarar, ia nos salvar, Então ele mostra isso, deixa eu ver aqui, vou ler aqui a página 109. Jesus não ensinou uma nova doutrina do perdão. Ele não trouxe uma nova doutrina do perdão diferente da primeira aliança, Ele trouxe aos pecadores perdidos uma nova experiência do perdão. Então isso é bom anotar. Nós não temos na nova aliança, o que é como chamar de Novo Testamento, ele não tem um novo perdão, mas sim uma nova experiência, uma nova maneira de experimentar esse perdão que existe desde a criação do mundo, Ele não declarou a mulher na casa de Simão
que Deus estava perdoando, tampouco lhe explicou que poderia encontrar salvação, mas pronunciou a frase taxativa: seus pecados estão perdoados, né? A presença do Rei de Deus não foi um novo tipo de ensino a respeito de Deus, foi uma nova atividade de Deus na pessoa de Jesus, que permitia aos homens terem como experiência presente aquilo que os profetas prometeram no reino escatológico, entendeu? Aquilo que foi prometido antes está sendo experimentado agora. E aí nós temos o dom da justiça, a dádiva da justiça, e aqui nós vamos terminar nosso vídeo, né? Nós temos que entender que a visão hebraica, a visão judaica ali sobre justiça, é como se fosse uma balança onde eu vou colocar aqui meus erros, meus pecados, minhas transgressões, e do outro lado ali minhas boas obras, meus bons atos, o cumprimento da lei. Então, se os meus erros pesarem mais do que os meus acertos, digamos assim, eu serei condenado. Em contrapartida, se eu fizer mais coisas boas do que coisas más, eu serei justificado, serei declarado justo, né? É como se fosse aquela frase popular, né? Eu sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos, né? Essa é a visão que os judeus tinham, que os hebreus tinham. Só que Jesus ele vem e ele acaba com isso. Ele traz o dom da justiça, ou seja, a dádiva, o presente da justiça. E ele diz que somos justos, somos justificados, não por causa dos nossos feitos, não por causa das nossas obras, mas por causa de Cristo, né? Então, existe esse contraste com o fariseu, que considerava justo o sujo publicano, né? De um lado tem um fariseu, do outro lado tem um publicano. E aí ele vai e fala, na verdade, o publicano desceu do monte justificado. Pelo quê? Pelas suas obras? Não, porque ele confessou diante de Deus e ele recebeu primeiro o dom do perdão. Lembra que lá de fala dom da salvação, dom do perdão e dom da justificação nessa ordem, né? Então, o publicano e o fariseu subiram ao monte, o fariseu desceu humilhado. Por quê? Porque ele apresentou suas obras. O publicano desceu justificado, porque ele não tinha obra para apresentar, mas ele se aquebrantou diante de Deus e pela obra de Cristo ele recebeu o perdão. Aí eu quero ler essa parte aqui, página 110, para a gente encerrar, né? A missão de Jesus não significou um novo ensinamento, mas um novo evento. Então a gente tem que ter sempre ideia isso. Cristo não trouxe um novo ensinamento, ele não trouxe um novo perdão, não trouxe um novo reino, ele só trouxe uma aplicação diferente do que já existia na primeira aliança, ali no Antigo Testamento, né? Ela trouxe aos homens uma prova real e presente da salvação escatológica. Então aquela salvação escatológica, agora ela era sentida de maneira presente, de maneira viva. Jesus não prometeu perdão dos pecados, ele o conferiu, ele o deu perdão. Ele não disse vocês serão perdoados, ele disse você está perdoado, né? Ele não somente assegurou aos homens a comunhão futura, nós vamos ter no futuro uma comunhão, uma vida eterna, uma vida junto. Não, ele não falou somente isso. Ele o convidou a uma comunhão com sua própria pessoa, com aquele que inaugurou o reino, entendeu? Não somente prometeu-lhe vindicação no dia do juízo, mas conferiu-lhe uma justiça presente. Não apenas ensinou-lhe o livramento escatológico do mal físico, mas veio demonstrar o poder remidor do reino, livrando os homens da enfermidade e até mesmo da morte. Então isso é importante, porque para LED, o perdão, a salvação, a justiça, ele alcança tanto o reino espiritual como a natureza física. É tanto futura, escatológica, como presente, né? Então, anota aí. A era do cumprimento é agora. O cumprimento é agora. Mas a consumação ainda espera o século futuro. Se cumpriu agora e se consume na eternidade. Beleza? Então, um forte abraço. Até o nosso próximo encontro.